Vamos voltar agora para o estado de Santa Catarina. Ontem, o governador do estado, Jorginho Melo, juntamente com toda a sua comitiva, principalmente a Secretaria da Fazenda, hoje guiada aí pelo Cleverson Sievert, ele fez a apresentação, um diagnóstico de um quadro dos últimos 10 anos da economia do estado de Santa Catarina. Ele pegou então dados desde 2013 até, claro, agora o ano findado de 2022, para mostrar como veio sendo a questão econômica do estado de Santa Catarina e, através desse diagnóstico, já fazer um panorama para os próximos 20 anos. A ideia do governador não é só fazer um trabalho para 4 anos durante o seu mandato, e sim, é claro, uma questão já a médio e longo prazo. Como, é claro, a apresentação ficou muito extensa, teve quase 2 horas de apresentação, a gente vai separar por temas. Então, hoje, assim como nos próximos programas aqui do Jornal da Manhã, a gente vai trazer, então, um trecho sobre cada parte da questão econômica do estado de Santa Catarina. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o faturamento e a arrecadação. Como foi o faturamento do estado nos últimos 10 anos, a arrecadação, quais são os principais setores da economia que, então, demandam, injetam impostos, claro, isso falando sobre a questão do faturamento, assim como a arrecadação do estado. Lembrando que são dados dos últimos 10 anos, não só do governo Carlos Moisés, mas sim de governadores anteriores, Raimundo Colombo, entre outros que estiveram no comando do estado nessa última década. Acompanhe a apresentação feita pelo secretário da Fazenda de Santa Catarina, Cleverson Sievert. Essa apresentação aqui ela tem 4 frentes: receita, despesa, dentro de despesa um capítulo especial onde nós vamos falar sobre transferências a municípios e entidades e, por fim, a programação financeira que nós estamos propondo para o governo, para o governador, para a vice-governadora, a partir desse diagnóstico. Vamos lá, o nosso primeiro slide aqui, pessoal, ele mostra algumas coisas bastante interessantes. Eu trago para vocês faturamento. Faturamento não é arrecadação, depois a gente entra em arrecadação. Faturamento é o valor gerado pelas indústrias, pelas empresas, de uma forma geral, não só a indústria, por todos os segmentos do estado de Santa Catarina. Então, quando a gente olha aqui em 2013, somando empresas do regime do Simples Nacional e empresas do regime normal de tributação, nós tínhamos mais ou menos 422 bilhões de reais de geração de riqueza no estado de Santa Catarina. Ao longo da história, chegamos aqui em 2022. Aqui, 195 mil empresas. Aqui, 265 mil empresas. Com um faturamento, um valor agregado de 1,9 trilhão de reais. 1,09 trilhão, Então, se a gente olhar esse crescimento, é um crescimento médio da casa dos 10%. Isso sem inflação, descontando a inflação na casa dos 5%. E é interessante perceber, o PIB do Brasil nesse mesmo período cresceu 0,6% ao ano. O PIB de Santa Catarina nesse período cresceu 1,7% ao ano. Significa dizer que o estado de Santa Catarina é um estado produtor, é um estado que vai à frente, que está à frente do seu tempo. Então, esse aqui é um primeiro quadro que eu achei bastante interessante dividir com vocês. Um segundo quadro que eu também gosto vamos pegar agora o faturamento e dividir por áreas, por setores macroeconômicos. Um primeiro setor importantíssimo é o industrial, responsável por 36% do faturamento do estado de Santa Catarina. Um segundo muito bacana é esse aqui do atacado, é um segundo com 35%. O que é o atacado? O que é grande parte disso aqui? E aí quem está aqui no estado há mais tempo vai compreender. Basicamente isso aqui é o comércio internacional. E aí vocês vão lembrar que lá em 2005, 2006, 2007, Santa Catarina ousou e trouxe para dentro do estado as potencialidades logísticas existentes naquela época e trouxe o benefício do comércio internacional. Então percebam o que eu estou dizendo. Em 15 anos, de 2006, 2007 para cá, nós temos e nós criamos um negócio que hoje é responsável por 35% do faturamento do estado de Santa Catarina. Aí eu pergunto para vocês, essa pergunta o governador Jorginho me fez: Cleverson, de lá para cá qual é o outro setor que nós atuamos? Qual é a outra grande criação que a gente fez? Alguém responde? Não teve. A gente fez, adaptou, mas a gente não criou nada diferente.
E aí o governador Jorginho não está pensando nos próximos 4 anos, nós estamos pensando nos próximos 20 anos. E ele olha e diz o seguinte, pô, vou dar 2 exemplos para vocês. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar para frente. Imagine o norte do estado, a Baía da Babitonga. Baía da Babitonga, pessoal, tem portos no lado de Itapuá, o porto de Itapuá, por exemplo, e tem porto do outro lado, né? Porto de São Francisco, né? E mais alguns em construção. Só que hoje, lá na Baía da Babitonga, pessoal, né, nós temos um canal que ele faz 90 graus para a entrada de navios. E não entram navios grandes, aqueles chamados pós-Panamax. Se a gente fizer uma obra lá de mais ou menos 300 milhões de reais, a gente transforma aquele canal, em vez de 90 graus, em 45 graus. E aqueles navios pós-Panamax gigante começam a entrar na Baía da Babitonga. Sabe o que significa dizer isso? Significa dizer que esses navios hoje só param em Santos, em São Paulo. E eles ficam lá 5, 10 dias parados, esperando para poder trabalhar lá dentro. Se a gente fizer essa obra, nós em Santa Catarina podemos ser o first call. O que é o first call? É a primeira parada desses grandes navios mundiais em Santa Catarina. E daqui sai o transbordo inteiro para toda a América do Sul. Pô, será que isso não é diferente? Será que isso não agrega valor para o nosso estado? Isso é pensar no futuro. Pense em logística. Hoje, as grandes empresas do mundo que estão dominando, né, o mundo são empresas de logística, são empresas de supply que dominam a cadeia logística. Estamos falando aqui de Mercado Livre, de Amazon e de tantas outras. O que nós fizemos para interpretar isso e trazer isso para Santa Catarina? Será que não vale a pena? Enfim, 2 exemplos só para a gente pensar que é onde o governador Jorginho está com a cabeça. Nós estamos olhando lá para frente e como que isso pode ajudar o nosso estado adiante. Bom, olha que coisa interessante aqui, né? Por destino. No ano passado, Santa Catarina mandou para fora quase 500 bilhões de reais e recebeu das outras unidades da federação 300 bilhões. Isso mostra, de novo, que nós somos um estado produtor, né? As coisas são produzidas aqui em Santa Catarina e vão adiante, né? Corrente de comércio entre os estados da federação. Aí quando a gente olha aqui para os 10 municípios mais representativos em termos, de novo, estou falando de faturamento ainda, não cheguei em arrecadação, tá? Se eu pegar Joinville, Itajaí e Florianópolis, eu estou falando de 30%, 1/3 do faturamento do estado de Santa Catarina está aqui. Agora, obviamente que vocês conhecem que em Itajaí não é que tem produção lá, né? O que acontece? O cara produz lá em Chapecó e ele manda com uma nota de simples remessa para Itajaí e depois fatura em Itajaí, né? Aqui é o porto, aqui é a logística. Em Florianópolis, nós estamos falando das grandes empresas. Então aqui tem Celesc, tem Casan, tem Engie, então é um faturamento consolidado. Agora, Joinville não, aí tem produção, aí tem produtividade. Quando eu olho as gerências regionais da Secretaria da Fazenda e eu pego Florianópolis, Joinville e Itajaí, eu estou falando de quase 60% do faturamento das empresas do estado nessas 3 regiões. Então, existe uma certa concentração que, obviamente, o estado precisa trabalhar ao longo da sua história. Agora vamos falar aqui de arrecadação, né, que é o que naturalmente interessa para a gente do ponto de vista das finanças públicas, né? Então, eu vou dividir esse quadro em 2 análises, a análise superior e a análise inferior. Primeiro, vou falar de baixo. Olha, nos últimos 10 anos, 80% da nossa arrecadação foi ligado ao ICMS. 6,7% ao IPVA, ITCMD, outras receitas que são taxas e outras coisas mais, repasses da União. 94% da nossa arrecadação é de receita própria nossa. Bacana, acho que essa é uma primeira leitura. Mas a leitura que mais interessa, e aqui a gente começa a enxergar as diferenças, é a leitura em cima. Então, se eu pegar essa série histórica toda aqui, pessoal, mais ou menos 9% de crescimento de arrecadação, ano após ano. Tirando a inflação, 4,5%, alguma coisa do tipo. De novo, se eu comparar com o PIB do Brasil, 0,6%. Se eu comparar com o PIB de Santa Catarina, 1,7% ano após ano. Então, a gente cresce mais do que cresce a economia. Bacana. Aí eu fiz uma outra análise que foi o seguinte. Eu vim aqui e diminuí um do outro. Diminuí. Isso mostra para mim que ao longo da série histórica até 2020, eu tinha ordem de grandeza 1,4 bilhão por ano de incremento de arrecadação. 1,4 bilhão por ano, ok? Simplesmente diminuindo um do outro. Bacana. Então, é uma linha de tendência. Aí eu venho para 2021 e aqui eu vejo 6,6 bilhões de incremento. Aqui eu venho e vejo 7 bilhões de incremento.
Obviamente que as coisas são diferentes. Se eu tenho uma linha de tendência de 1.4, de repente eu tenho 6.6, de repente eu tenho 7. Opa, o que será que aconteceu? Fazenda brilhou, né? As coisas foram legais. Vamos copiar o que os caras estão fazendo. Legal, nós não temos problema com o que está acontecendo de bom, né? E aí a gente, obviamente, foi estudar e foi entender o que estava acontecendo. E a gente abriu aqui em dois quadros, 2021 e 2022. Bom, 2021, né? Eu preciso explicar 6,6 bilhões. Então, eu dividi aqui, ó. Esforço fiscal, esforço da Secretaria da Fazenda para fazer isso. 1,32 bi. Vocês escutaram eu falar que a média foi de 1,4. Aqui, estamos na média, né? E o que foi esse esforço fiscal? Olha, fizemos um prefis, fizemos um projeto de TCMD, tem os novos fiscais que entraram, mais ou menos 150 novos fiscais, e tem aqui as malhas fiscais, que é a tecnologia aplicada, né, ao entendimento da coisa, do esforço fiscal. Só que isso representa, pessoal, 20% do valor. Os outros 80% dizem respeito à inflação e ao crescimento de PIB. Por que inflação, Cleverson? Olha, se eu tenho um produto que vale 100, e aí eu tive 10% de inflação aqui em 2021, significa que eu tenho que vender por 110. Ao vender por 110 tem mais imposto, tem crescimento. O PIB que vinha de uma queda grande de 2020, de anos anteriores, nesse ano aqui, no Brasil, cresceu 4,5%. Em Santa Catarina cresceu 8,3%. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês é, a receita cresceu tributária em 2021 6,6 bilhões, sensacional. Esforço fiscal 20%, condição macroeconômica de PIB e de inflação foram os outros 80%. Aí vamos para 2022. 2022, mesma coisa. Eu tenho um crescimento de 7 bilhões de reais. Como é que eu explico 7 bilhões de reais? Eu tenho um componente de PIB, que cresceu menos, mas ainda assim cresceu. Eu tenho um componente de inflação, que cresceu menos, mas ainda assim cresceu. Eu tenho um componente de esforço fiscal, aqui ó, 1,2 bilhões. De novo, média ao longo da nossa história, 1,4, 1,2. E eu tenho uma outra coisa que aconteceu, que foi o seguinte. Lá em outubro e novembro de 2021, a Secretaria da Fazenda editou um decreto dizendo que as empresas de energia e as empresas de combustíveis não deveriam arrecadar o seu imposto em outubro e novembro e deveriam arrecadar em janeiro e fevereiro do ano seguinte. E isso, naturalmente, vem e cria uma conta aqui pra gente, né? Então, de novo, existiu um aumento de receita? Sim. Qual é o esforço fiscal existente dentro do governo para fazer? 1,24 bilhão, né? Que é muito parecido com o seu histórico. Existiram componentes extraordinários que aconteceram aqui, né, e que nós vamos debater ao longo da apresentação, se isso vai se repetir ou não, né, que trouxeram para cá. Outro ponto importantíssimo para a gente lembrar, e ao longo da apresentação vocês vão ver, eu me lembro quando eu fui secretário da outra vez, eu discuti isso várias vezes com muitos de vocês, né? Vocês sabem que a receita tributária do Estado é toda vinculada, né? Então entrou, eu deixo 25% para o município, deixo para o Fundeb, deixo para os poderes, deixo para a educação. O que sobra para eu fazer investimento? 3,23%. O que o governador Jorginho Melo, que a vice-governadora Maria Elizabeth tem para poder administrar desse dinheiro aqui, que 3,23%. Ou seja, é quase nada. É quase nada. E ao longo da apresentação vocês vão ver isso. Legal? Vocês entenderam? Tudo certo? Bacana? Então tá bom. Legal. Continuando aqui então, ICMS por segmento. Se eu pegar combustíveis e lubrificantes, energia e supermercado, eu estou falando de 40% da nossa receita. Agora, vocês sabem que aqui em combustíveis e lubrificantes existiu duas leis federais que estão fazendo com que essa receita aqui caia de forma bastante representativa, né? Então é um ponto de alerta importante que nós temos que ter. E aí, por fim, os dois últimos slides, eles tratam de uma coisa muito legal, que é o seguinte, é o nosso índice de recolhimento. Índice de recolhimento. O que eu quero dizer com isso? Faturamento dividido por arrecadação. Qual é o índice de recolhimento das empresas do estado de Santa Catarina, né? O índice de recolhimento, ou seja, a empresa X faturou 100 bilhões, ela recolheu 3% de ICMS para o estado. Essa é a lógica.
Entre 2013 e 2020, essa média aqui ficou em torno de 3,4%, 3,3%. Então, o índice de recolhimento médio do estado de Santa Catarina, 3,3%, 3,4%. Aí vamos para 2021 e 2022. Esse índice cai para algo como 3%. Mas aí vocês vão perguntar, pô, Cleverson, mas nós temos mais fiscais, nós temos mais tecnologia, nós temos mais tudo, a arrecadação cresceu, como é que o índice caiu? Caiu, pessoal, porque nós tivemos muito mais exportação. E a exportação é uma coisa maravilhosa, né? Movimenta a economia, faz as coisas funcionar, mas a exportação gera crédito. E o crédito, o cara bate com o débito que ele tem, né? E aí o índice de recolhimento cai. Perfeito? Então a exportação ela é boa, mas ela cria uma distorção desse processo aqui da gente olhar. Aí o fechamento disso mostra o seguinte. Olha só, nós temos 14 grupos de especialistas setoriais no estado de Santa Catarina. 13 específicos, então, são os caras de comunicação, de bebidas, de energia e assim por diante, e mais um geral, que está aqui representado, que são os grupos regionais. Esses 14 grupos olham a economia para e passo. E o que nós estamos mostrando aqui para vocês? Em comunicações, nós recolhemos no ano passado 7 bilhões de reais. E o índice de recolhimento foi de 13,92. Em bebidas, nós recolhemos 17 bilhões de reais. E o índice de recolhimento foi de 11,81. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Quando eu chego no agronegócio, nós recolhemos 122 bilhões com um índice de 0,57. O que eu quero dizer com isso, né? Na medida em que a gente anda por essa linha, a gente enxerga o nível de apoio que o governo dá para cada tipo de setor, em termos de benefícios, em termos de apoio mesmo, né? Para que eles se tornem competitivos frente a um cenário nacional ou até internacional. Isso não quer dizer que o que acontece com o agro é ruim. Claro que não. O agro gera emprego, gera renda, o agro movimenta a economia, ele não arrecada ICMS, é muito pouco, mas ele tem uma lógica de agregação de valor que é gigante. E aqui vem um ponto importantíssimo que o governador Jorginho nos determinou, que é, Cleverson, equipe, olhem para os benefícios fiscais hoje existentes. Eles montam da ordem de 20 bilhões de reais e naturalmente precisam ser estudados, lidos, com toda a cautela, com todo o cuidado, respeitando o setor produtivo, olhando para eles, né, com muita atenção, mas que, eventualmente, pode ter ali algum ajuste, né, a ser feito, como outros ajustes que nós vamos propor.